Tô chegando. Católicos querem saber. Bom, tô aí na maratona respondendo perguntas. E hoje a pergunta é dela, Dora D 8217. Se você quer fazer uma pergunta que pode virar um vídeo aqui no canal, vá em qualquer vídeo aqui do canal e deixa sua pergunta. Qualquer vídeo, qualquer comentário, chega para mim, eu leio todos, hein? Então, deixa aí o seu comentário, a sua pergunta. Se for interessante, se eu ver que tem conteúdo para gerar um vídeo, eu gravo um vídeo para você. Se for uma pergunta simples, a resposta for rápida, eu respondo pelos comentários mesmos, tá bem? Então, participa, manda sua pergunta aí. A Dora mandou e a pergunta dela é interessante. Ela perguntou o que aconteceu com o Templo de Jerusalém. É uma boa pergunta, Dora. Então vamos discutir sobre o Templo de Jerusalém. Que templo é esse? É o templo em que Jesus entrou, espalhou as moedas dos trocadores de moedas, derrubou as bancas, soltou os animais de sacrifício, fez aquela arruaça. Esse templo que é o chamado Templo de Jerusalém. O que aconteceu com ele? Vamos entender. A história desse templo começa 1000 anos antes de Cristo, com o rei Davi. O rei Davi é o primeiro a falar em construir um templo para o Deus Altíssimo de Israel, porque até então não tinha templo ao Deus Altíssimo. Então, Davi fala que vai construir um templo. Mas Davi não constrói. Quem vai construir é o seu filho, Salomão, o herdeiro do trono de Davi. Salomão, então, constrói o Templo de Jerusalém, também conhecido como Templo de Salomão. E aí a gente já está em mais ou menos 950 anos antes de Cristo. A história vai andando e a gente chega numa outra data, 587 antes de Cristo. Vai diminuindo porque está chegando perto de Jesus. 1950, agora 587. Em 587, Israel, a cidade de Jerusalém, sofre uma grande invasão. O rei Nabucodonosor, da Babilônia, invade Jerusalém, destrói a cidade, queima as casas, o palácio do rei e destrói o templo. O templo que Salomão deixou foi destruído por Nabucodonosor. E ele leva uma parte da população, ou seja, a nata da população, os pensadores, o rei, a corte real, os escribas, o pessoal que trabalhava, os carpinteiros, os ferreiros, ele pega esse pessoal e leva para a Babilônia. Deixa só em Jerusalém o povo pobre. A cidade destruída, sem templo, sem palácio, sem rei, sem nada, ele leva o pessoal da nata para a Babilônia. Esse é o cativeiro da Babilônia. Nesse momento, o templo foi destruído. Esse cativeiro dura 70 anos. 70 anos depois, uma parte, não todos, uma parte desses judeus que foram para a Babilônia agora tem a liberdade, deram a liberação a eles para eles voltarem para Jerusalém. E aí eles voltam. E agora já voltam com um novo rei, Zorobabel. Zorobabel volta como rei, assume Jerusalém e agora vai construir de novo o templo. E aí ele reconstrói um templo. Um templo menor, inferior ao templo de Salomão. Mas ele reconstrói. E aí nós já estamos em 515 antes de Cristo.
E aí o tempo avança. Quando chega perto do nascimento de Jesus, ou seja, 16 anos antes de Cristo, o templo de Zorobabel está muito fraquinho, está muito ruim, está com 500 anos, né? Está desmoronando. Aí Herodes o Grande, esse você já conhece, o Herodes, aquele que mandou matar as criancinhas quando Jesus nasceu. Pois é, 16 anos antes de Jesus nascer, Herodes presenteia os judeus com um novo templo, no lugar do templo de Zorobabel. Só que Herodes não economizou, não. Herodes pegou a planta do templo de Salomão e ampliou, e construiu um super templo lá em Jerusalém. Ele deu de presente esse templo para os judeus, não porque ele fosse religioso ou cresce em Deus, nada disso. É porque ele precisava se manter no poder, ele estava posto no poder pelo imperador romano, ele, como um bom político, queria fazer o que o imperador romano mandava, mas também queria ter uma boa praça ali com os judeus, para que ele ficasse bem com os judeus e se mantivesse no cargo. Então ele fazia o lado do imperador romano, mas também fazia o lado dos judeus. E ele era um excelente construtor. As obras de Herodes o Grande são muito magníficas. Você pode pesquisar aí, vai ver muitas obras que ele fez. E ele construiu um grande templo, o Templo de Jerusalém. Eu tenho uma foto aqui. É claro que é uma foto desenhada, né? É uma arte de computador. Como seria o templo que Herodes fez para os judeus naquele templo? Era uma obra magnífica, linda. Olha, olha que lindo. Tem aí no centro esse espaço que era dos sacerdotes, aquele prédio maior lá no fundo, você vê o Santo dos Santos, e ao lado tem todo um pátio. Nesse pátio aí é o pátio onde Jesus expulsou os cobradores, os trocadores de moeda, os vendedores de pombas, que ficavam neste pátio, ao redor desse prédio central aí, que está no meio do pátio. Então, isso era o templo de Jerusalém. Lá atrás, lá no seu canto esquerdo, lá atrás tem um prédiozinho, está meio na sombra. Lá você tem a escola dos fariseus, Paulo estudou nessa escola, e você tem também ali o espaço onde ficava a vigilância da guarda romana. Então, essa é a estrutura do Templo de Jerusalém. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que passa toda a vida de Jesus, vai passar aí, toda a vida dele, ele vai a esse templo, tem todas essas cenas que a gente conhece, e 70 anos depois de Jesus, esse templo será destruído. Agora, o general Tito, general do Império Romano, invade Jerusalém, destrói a cidade toda, destrói o templo, que agora é o templo de Herodes, ou seja, já tinham destruído o templo de Salomão, depois Zorobabel reconstruiu, o templo de Zorobabel caiu de velho, aí Herodes construiu de novo e agora, 70 anos depois de Jesus, o templo é novamente destruído pelo Império Romano. Quando o Império Romano destrói Jerusalém, ele toma conta da cidade, muda até o nome de Jerusalém e espalha os judeus pelo mundo inteiro e acabou o templo aí. Acabou. Aí o que acontece? 690 anos depois de Jesus, aí nós temos a construção do Domo da Rocha, de uma mesquita muçulmana. Aonde ficava o templo, agora os muçulmanos assumiram e construíram ali
a sua mesquita. Essa foto aí, ó, mostra bem no centro da foto a mesquita muçulmana, esse domo dourado e esse prédio azul. É o Domo da Rocha. É uma mesquita muçulmana que está no monte aonde ficava o Templo de Jerusalém. Esse monte é o Monte Moriá. É o monte onde Abraão ia fazer o sacrifício do seu filho Isaque. É nesse lugar. Por causa disso, é que Salomão escolheu esse lugar para construir o templo, e agora, sem o templo dos judeus, os muçulmanos construíram a mesquita deles desde o ano 690. 1.300 anos já tem essa mesquita lá. Então, cadê o templo de Jerusalém? Ó, vou te mostrar uma foto, nessa foto um detalhe. Ó. Tá vendo essa seta vermelha? Essa seta vermelha está apontando um muro aí, ó. Esse é o chamado Muro das Lamentações. Já ouviu falar do Muro das Lamentações? É um muro onde os judeus vão e fazem orações, escrevem em pedacinhos de papel e enfiam nesse muro as orações. Esse Muro das Lamentações é o que sobrou do templo de Herodes. Só sobrou esse muro aí. Então, ali, os judeus têm permissão para ir fazer as suas orações. Agora, um outro detalhe. O detalhe é esse. É o Domo da Rocha dos muçulmanos. E por que esse é o detalhe? Porque há uma discussão de que os judeus precisam reconstruir o Templo de Jerusalém. E eles querem reconstruir aonde? Aonde era. E aonde que era? Nesse monte. Só que para reconstruir, você tem que retirar a mesquita dos muçulmanos. Você tem que derrubar o Domo da Rocha. E aí você já sabe que isso aí é um barril de pólvora para ocasionar rapidinho uma guerra mundial. Então, o Templo de Jerusalém, toda a história dele é uma disputa de poder, é uma disputa de impérios, de dominação, de controle, o tempo todo. E é por isso que, quando Jesus estava diante do templo, e os apóstolos, encantados com a beleza do Templo de Jerusalém, disseram: olha, Jesus, que pedras lindas, que templo maravilhoso que Herodes nos deu. Jesus disse: pois não restará disso pedra sobre pedra. Porque o que Jesus chama a gente a focar a atenção não são nas exterioridades, é no nosso templo interior. O ser humano, antes de cultuar a beleza dos templos, e eu estou falando de qualquer templo, inclusive os católicos, primeiro precisa aprender que ele é o templo. E o templo de pedra, o prédio, só será realmente um templo de Deus se quem frequenta ali for, no seu corpo, um templo de Deus. Um templo de pessoas que amam, um templo de pessoas que vivem a verdade, um templo de pessoas que são misericordiosas e que sabem perdoar. Quando nós formos esse templo, aí os templos de pedra ganham sentido. Mas se nós carregarmos no coração sempre a raiva, sempre a soberba, sempre a vaidade, sempre o desejo de ser maior e melhor que o outro, aí é isso que se tornam os templos humanos. Os templos de pedra. Os prédios que os humanos constroem para Deus. Valorize o templo. É uma construção bonita.
É um espaço bonito de encontro com Deus. Mas antes, valorize o seu corpo como o templo do Senhor. Sejamos nós o verdadeiro templo de Deus. Assista esse vídeo de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Um abraço para você. E aí, gostou de saber? Então, clica aqui e assiste esse vídeo que eu preparei para você.